Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando esse dia tão especial para todos nós cristãos, católicos, o dia de nós rezarmos pelos fiéis defuntos. Hoje é o dia que nós queremos dedicar as nossas homenagens e, sobretudo, as nossas orações àquelas pessoas que são muito importantes para a nossa vida, mas que já partiram desta vida e deixaram no nosso coração saudade, amor e boas lembranças. Hoje a igreja nos convida a rezar pelos fiéis defuntos. Na liturgia nós temos duas opções de evangelho. O evangelho de São Mateus, capítulo 25, que fala do juízo final, e também o Evangelho de São João. Eu vou escolher refletir com vocês o Evangelho de São João, que você vai abrir aí na sua Bíblia e encontrar. São João, capítulo 6, do versículo 37 até o versículo 40. São João, capítulo 6, do versículo 37 até o versículo 40, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje não é um dia de tristeza, mas é um dia de saudade. Não é um dia de tristeza por quê? Porque nós temos esperança. Para nós, como diz Santo Agostinho, a vida não é tirada, mas ela é transformada. Jesus, quando ele veio aqui à Terra e ele se encarnou, ele muitas vezes falou desse reino do Pai, que começa aqui, mas tem a sua plenitude lá, na eternidade, que ele comparou a um paraíso, que ele comparou a um voltar para casa, ele comparou a um rico banquete. Então, Jesus sempre comparou a vida eterna com algo muito bom, com algo maravilhoso, que é, na verdade, a planificação do que o nosso coração anseia. Santo Agostinho dizia: o meu coração não vai ficar inquieto enquanto não repousar em Deus. Eu sei que, infelizmente, às vezes, a catequese, os ensinamentos sobre a nossa escatologia cristã, católica, não é muito clara na cabeça de tantos cristãos católicos. Então é mais fácil acreditar em outras doutrinas, em outros ensinamentos que podem até parecer interessante e até prático, mas que não correspondem à nossa fé, à nossa escatologia cristã. Convido depois você a pesquisar um pouco mais sobre isso a partir do próprio Catecismo da Igreja Católica. O que a Igreja Católica fala sobre morte, sobre julgamento particular, julgamento final, sobre céu, inferno, purgatório. Porque a nossa fé, nesse sentido, é muito clara, é muito objetiva. Só precisa que a gente se aprofunde cada vez mais. Nas primeiras comunidades, no tempo catecumenal, o tempo de preparação para o batismo, havia o ensinamento dos novíssimos. Era exatamente falar dessas realidades,
que infelizmente muitas vezes não falamos muito, e quando falamos, corremos o risco de colocar medo nas pessoas ao invés de colocar esperança. Eu falo sobre isso porque escrevi a minha monografia final na teologia sobre a vida eterna. Então é um assunto que me interessa bastante e vocês veem que eu sempre falo aqui. Porém, hoje eu queria especificar o sentido da morte cristã. Eu sei que para muitas pessoas a morte é um ponto final. Tem gente que diz, eu tenho que aproveitar a vida. Aquela frase do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, Carpe Diem, aproveite o dia. Cuidado! Essa frase ela é interessante, nós temos que viver e viver com qualidade, mas a nossa vida aqui, para quem crê em Jesus, ela não termina com um ponto final. Ela termina com uma vírgula. São Francisco, quando estava próximo de morrer, ele chamou a morte de irmã. E aqueles que viam a morte como algo terrível, né, agora esse grande santo nos apresenta o rosto da morte como irmã. Por quê? Porque é exatamente por meio desse mistério que até Jesus passou, é que nós nos encontraremos face a face com nosso Senhor. É a Páscoa, é a passagem de uma realidade velha para uma realidade nova. Eu sei que é um pouco incompreensível, mas Jesus disse que o que Ele tem preparado para nós é algo que os nossos olhos não viram, que a nossa mente não imagina, que os ouvidos não escutaram. É o que Deus tem preparado para nós. Então, se é Deus que está preparando, é algo muito bom. O céu é a nossa meta. A vida eterna é a nossa meta. C.S. Lewis dizia que por que nada desse mundo, mesmo que a gente busque, que a gente tente, que a gente corra atrás, a gente consegue e de repente vem um vazio. Se nada desse mundo nos satisfaz totalmente, é porque a verdadeira felicidade não está aqui. Está lá, em Deus, escondido em Deus. E que nós temos que buscar. Lutar por coisas que podem se perder, um troféu, um diploma, um reconhecimento, uma meta, pode até te dar sentido na vida. Mas se for algo que pode se acabar, que pode ser destruído, que pode passar, não vale verdadeiramente a pena. A gente tem que buscar algo além, algo mais, algo maior, que Jesus nos ensinou, que se chama vida eterna, que se chama céu. Que não é aquilo que aparece nas novelas, aquele campo verde com aquela musiquinha de fundo, tim, 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 e as pessoas caminhando para cima e para baixo, tudo vestido de branco. Não, não. É ver Deus face a face. É uma alegria plena. Como dizia o Papa Bento XVI, é um constante instante de um abraço entre o que é eterno, o que é infinito, com aquilo que é finito, nós, a nossa realidade. Então você pensa nesse constante instante de um abraço eterno da sua criatura com o seu Criador. Eu tenho certeza, meu povo, que é muito melhor do que ficar voltando para cá, né? Ficar como que reciclando. Não. Jesus nos salvou. A palavra de Deus nos ensina que só existe uma vida. E depois, no final dela, vem o julgamento. Então a gente tem essa vida para construir o nosso céu. Não perca tempo. Hoje, rezemos pelos nossos falecidos, porque a oração pelos falecidos, ela é eficaz. A Sagrada Escritura, a tradição da igreja, o magistério nos ensina isso. Não é uma oração que se perde. Então, hoje, se você puder, vá ao cemitério, acenda a sua vela, leve as suas flores, se lembre com alegria, como dizia aquela poetisa mineira, não morre quem deixa no mundo a alegria do seu canto. As pessoas que te ajudaram
a crescer na fé, as pessoas que te ajudaram a ser mais de Deus, aquelas pessoas que foram e são referências para você, nunca vão morrer dentro do seu coração. Então hoje é um dia não de tristeza, um dia de saudade, um dia da gente pensar: quando eu morrer, quem vai lembrar de mim? O que eu vou deixar no mundo? Eu vou deixar alívio ou saudade? Quem vai estar em volta do meu caixão? O que eu vou deixar para vocês? Qual é o legado que eu quero deixar para o mundo? Eu simplesmente estou existindo ao invés de viver? Pense nisso. Hoje é dia da gente pensar: como é que está a minha vida? Qual é a qualidade da minha vida? O que eu estou deixando na história? O que eu estou levando para diante de Deus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.